Olá, meus irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 9 em diante. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido, a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em 3 compartimentos. Cubra ou revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida, a história do dilúvio. Você vê que Noé seguiu ali as orientações de Deus aqui, construiu. Deus foi o grande engenheiro, Noé apenas executou. Mas chama a atenção aqui 3 coisas que quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, a gente não vê ali, faça um barco ou faça um navio. É uma arca, é uma caixa de madeira. Não tem leme, não tem viseira, estou olhando lá de fora, não tem leme e nem tem âncora. Ué, aí você pergunta, e como é que pode ser isso? Isso aí, meus irmãos, é uma questão da gente perguntar como é que é isso. E aí a gente vai lá em Eclesiastes, sobre a vida. Vaidade, tudo vaidade. Noé não foi o condutor. Deus esteve o tempo todo no controle da arca, na deriva da arca aos olhos humanos. Deus esteve no controle da história da arca. Deus foi o leme e Deus foi a âncora. Ele ancorou a arca no Monte Ararat, quando ele quis, onde ele quis, no tempo que ele quis, meus irmãos. E a gente pode se reportar hoje, meus irmãos, com relação, fazer uma analogia desse dilúvio, desse desastre natural, avisado por Deus, com o terremoto da Turquia. Meus irmãos, Deus está no controle da história, o tempo todo. Ele não sai do controle da história. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas Deus controla a história. O nosso livre-arbítrio nos dá o livre direito de escolher aquilo que está lá no Salmo 1, o caminho de Deus ou outro caminho, o bem e o mal. Porque quem escolhe o caminho de Deus, está escrito lá, que é como uma árvore plantada do lado do rio, nunca secará e sempre prosperará, e aí iria prosperidade na vida espiritual, meus irmãos. E a gente deve pensar que em meio a tanto sofrimento, que Noé sofreu, é lógico que sofreu. A gente está vendo lá também na Turquia agora e na Síria, o sofrimento dos irmãos que estão lá, muitos sofreram, mas isso tudo nos leva a pensar lá na frente, né? Deus está mandando um alerta para nós. Olha, eu estou com o controle da história nas minhas mãos. Estou com o controle da história nas minhas mãos, estou com o começo dos eventos que culminarão no fim linear da história, do tempo, nas minhas mãos. Então,
dentro do processo natural, a gente vê a nossa insignificância. Eclesiastes diz, vaidade, tudo vaidade. E é vaidade, a nossa vida é uma vaidade. Vê a nossa insignificância, assim como foi na arca. Assim como foi na arca, a pequenez de Noé da arca, sendo conduzido por Deus, o Senhor da história. E ele destruiu a humanidade. Mas preservou a Noé para quê? Preservou Noé para quê? Para que fosse um novo começo para a humanidade. Que Noé foi considerado com honra e justiça diante de Deus naquela época, meus irmãos. Muitos irmãos morreram, mais de 11 mil. Mas os que ficaram devem ter em mente que há um propósito. Assim como Deus tinha um propósito para Noé. Então, meus irmãos, que a nossa vida ela seja sempre guiada por Deus, que não há outra solução. E que Deus, ao mandar fazer, a gente faça. Quando Deus mandar não fazer, a gente não faça. Que coloquemos a arca da nossa vida nas mãos do Senhor sempre, porque Ele é o Senhor da história. Deus nos abençoe.